e 3 minutos. A partir de agora, a informação no seu rádio. Jornal da Tarde. Jornal da... Aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Agora na Web Rádio Vitrine, a entrevista do dia. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Vitrine. Segunda-feira, dia 25 de junho de 2018. Hoje, nossa Rádio Vitrine tem a grata satisfação em receber em nossos estúdios o Dr. Fábio Vicente Leite, reumatologista, né? Veio falar um pouquinho com a gente aqui sobre um tema muito polêmico. Muitas vezes, muitas pessoas, né, procuram outras áreas e, infelizmente, não sabem que a reumatologia também atende esse pessoal. Muito bom dia, meu vereador Curumim, nosso secretário, nosso querido Fábio já está conectado conosco, a Ivone Zonta, a Soninha Silva. Muito obrigado a todos aí pela companhia e pela audiência. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu agradeço, aceito o nosso convite aqui na nossa Rádio Vitrine, para a gente poder passar um pouquinho para os nossos amigos e telespectadores aqui, ouvintes, o que é hoje o Dr. Fábio, né? Apresentando o Dr. Fábio aqui, ele é chefe de serviço da Unesp, na parte de reumatologia. Dr. Fábio, hoje a reumatologia, né, uma área muito importante dentro da nossa medicina. Muita gente às vezes procura aí um outro profissional, um fisioterapeuta, né? O que engloba dentro da reumatologia hoje? Valéria, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Porque a reumatologia nasceu, né, inicialmente para tratar doenças que têm uma origem, como o povo fala coloquialmente, que é o reumatismo no sangue, né? São doenças autoimunes, quer dizer, o nosso sistema de defesa atacando o próprio corpo, né? São aquelas doenças que pegam aquelas articulações e fazem as articulações irem ficando tortas. A gente tem alguns nomes para essas doenças, existem várias, né? As mais conhecidas, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, e outra doença que também é famosa, que é o lúpus, né? Sim. Só que com o tempo, Valério, a reumatologia ela começou a abranger muito mais do que só isso, né? Até brinco, eu falo que existem duas reumatologias, porque atualmente nós focamos bastante também nas dores musculoesqueléticas e dores como um todo, né? O reumatologista tem que ter um bom conhecimento do tratamento de dor, né? A gente faz tratamento para tendinite, para bursite, epicondilite, né? Para dor nas costas, dor na coluna cervical. Então abrange muito mais do que somente as doenças autoimunes propriamente ditas, né? Hoje, né, como muita gente, a gente mesmo, né, leigo no assunto, entre aspas, a gente sabe que muitas vezes a pessoa procura um outro profissional para tratar, como o senhor disse, aí, de uma tendinite, de uma bursite. Sim. E dentro da área da reumatologia hoje, isso já é normal, né, doutor? Sim, sim. Inclusive, por exemplo, a gente faz uma avaliação bem global do paciente, né? Tem pacientes, por exemplo, que têm dor nas costas, quando você vai ver o problema, uma perna é menor do que a outra, por exemplo. Olha aí. Ou, por exemplo, existe até casos, por exemplo, de paciente que tem dor no ombro e o problema às vezes está, inclusive, no pâncreas, está no diafragma. Nossa, que legal, rapaz. Então, é uma área bem ampla, né? Uma consulta reumatológica aí leva no mínimo, só de história, exame físico, entre meia hora e uma hora, né? Para você conseguir fechar um diagnóstico. Quer dizer, coisa bem... Só de patologias do ombro existem mais de 20 causas para dor no ombro, né? Olha aí, rapaz. Sim. Que coisa interessante. É muito legal saber disso aí, porque, olha aí, hoje, né? Olha quanta gente já conectado conosco aqui. Legal. Olha aqui, o
o Júlio Rocha já está aqui, a Gisele Leal, a Soninha Silva, o Júlio Tapono. Bom dia, Valério. Desejo a todos um dia repleto de saúde, sucesso e realizações. Obrigado, Júlio. Muito obrigado pela sua companhia e sua audiência. O César Montanha, meu querido Cezinha, também já está conectado. O Bruno Henrique Garieri De Luca também está conectado conosco. Doutor, e dentro dessa área na Unesp, lá, o senhor hoje é o chefe do serviço da reumatologia, né? Isso, é. E como que esse trabalho é feito dentro da Unesp, nessa área da reumatologia? Então, nós temos 3 cargos de chefia lá dentro, né? Que é a chefe da disciplina, que é a doutora Sula Gláucia. Eu sou o chefe do serviço, e tem o preceptor da residência médica, né? Então, por exemplo, na minha área específica, né, a questão da chefia de serviço, a gente tenta estar organizando como que são distribuídos os ambulatórios, né? Muitas vezes, assim, junto com... A gente faz reuniões de chefia para organizar como é que nós vamos dividir as aulas, né? E nós temos uma equipe de 6 médicos contratados, né, no total, e mais 2 só, infelizmente só 2 residentes por ano, para dar conta de todas as doenças reumatológicas de Botucatu e região, né? Então, uma das coisas que nós temos que priorizar são realmente os pacientes que têm as doenças autoimunes mesmo, né? Aqueles que podem colocar em risco a vida ou a saúde articular. Essas artrose, doenças mais comuns, infelizmente a gente acaba tendo que contrarreferenciar muitas vezes de volta para a unidade básica de saúde, né? Fibromialgia, que é uma doença altamente prevalente, que o paciente tem dor no corpo inteiro, né? Também não tem como, a Unesp não consegue comportar todos esses casos, né? Então a gente acaba contrarreferenciando para as unidades básicas, né? Entendi. E esse pessoal da nossa região aqui, né, que a gente sabe que a nossa querida Unesp aí hoje é referência no estado de São Paulo inteiro, no Brasil, né? É uma referência, principalmente na parte médica. Aqui se atende muita gente. Sim. E esse pessoal que vem de fora, quando chega num estado desse, como o senhor acabou de relatar, que não tem condições, e na cidade dele não tenha esse serviço de atendimento. Como é que é feito esse trabalho? Então, é o que eu estava tentando falar, tanto para Botucatu quanto para as regiões que estão em volta, né, da DIR, que compreende aqui a região de Botucatu. Quando é paciente com artrite reumatoide, por exemplo, que vai precisar de um tratamento específico, que a unidade básica não tem condições de tocar, porque requer um tratamento especialista, a gente admite todos aqui dentro. Então, todo paciente com lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, com vasculites, que são doenças que inflamam os vasos, que também a reumatologia abrange, né? Existe uma série de doenças, né, autoimunes. Essas doenças todas ficam conosco. Todas ficam conosco. Ficam todas aqui, mesmo o pessoal de fora. Só as patologias comuns, assim, que não envolvam imunossupressão, artrose, osteoporose, fibromialgia, que também é do reumatologista, a Unesp não consegue comportar tudo. Entendi. Né? Então a gente acaba contrarreferenciando para a unidade básica. Né? Que legal. Olha aí, um belo serviço aí que a gente desconhece. É muito legal essa parte quando vem, que nem o doutor hoje aqui, e a gente pode passar essa informação, porque muitas vezes, né, a pessoa procura aí, muitas vezes não tem a condição de pagar. Sim. E vai procurar um outro profissional que se desdá junto na área também e pode ter esse atendimento na Unesp. Sim, e tem um dado interessante isso que você comentou agora, Valério. Por exemplo, tem uma doença que chama espondilite anquilosante, que basicamente também é como coloquialmente falando, um reumatismo no sangue. Sim. Só que ele vai alterando toda a anatomia, a conformação da coluna da pessoa. E se não tratar, a pessoa fica completamente torta, né? Olha aí. E normalmente, essas pessoas acabam procurando ortopedistas, procurando outros profissionais. E tem um dado na literatura que diz que um paciente desses leva de 5 a 10 anos para cair na mão de um reumatologista. Muitas vezes esse tempo de 5 a 10 anos já é um tempo tardio, que ele já está com sequelas, né? Que a gente não consegue bloquear o que já sequelou, né? Entendi. Então é interessante que as pessoas saibam também. Então, dor nas costas, dependendo das características, né? Dor no ombro, dor muscular, né? Que o reumatologista trata essas coisas, não é só lúpus, artrite reumatoide, né? Olha aí, então são informações muito importantes, que aqui agora, olha aí, 9 horas e 13 minutos, tem muita gente conectada conosco aqui. Meu querido Jânio Gonçalves, o presidente da nossa querida Associação Atlética Botucatuense, a Sirlene Barbosa,
o Mário Martilelli, o Marinho, Luiz Gustavo Aguiar, muita gente conectada aqui, vixe, olha, muita gente, olha que bacana. Então, nessa área, doutor, além, como o senhor disse aí, que engloba muita coisa, muita doença, né? Qual é a que mais hoje o pessoal procura dentro dessa área? Olha, eu vou falar teoricamente, pela estatística da literatura, a maior doença, grande responsável por um consultório reumatológico é a artrose. Que é um desgaste, vamos dizer assim, da articulação, para falar de uma maneira mais simples. É aquilo que o pessoal fala, gastou o osso. Que está gastando osso. Porém, na minha experiência, eu vejo muito mais fibromialgia do que artrose. Fibromialgia é uma doença que tem inúmeros componentes, mas basicamente a pessoa sente dor no corpo inteiro, né? Braços, pernas, costas, cervical, coluna, não poupa nada, né? Sim. E é como se o cérebro tivesse um botãozinho de volume. Entendi. E colocasse o volume da dor no máximo. E às vezes estímulos que não eram para causar dor numa pessoa que não tem a doença, por exemplo, às vezes um leve toque, às vezes o ato de pentear o cabelo pode causar dor nessas pessoas. E tem inúmeros fatores, mas um dos fatores que é muito importante, que é muito associado, é o fator emocional, né? Eles têm distúrbio do sono, eles não conseguem ter um sono bem arquiteturado, né? E tem muito a ver com estresse também, né? São fatores desencadeadores, né? Entendi. E é o que mais eu vejo em consultório, assim, disparado é a fibromialgia, mais do que a artrose. E esse sintoma, isso é só nas pessoas com mais idade, menos idade? Ou não tem isso? Não tem. É qualquer pessoa? Qualquer faixa etária, a literatura mostra uma predileção pelo sexo feminino, quer dizer, a cada 10 pessoas, 9 são mulheres. Olha aí. São mulheres, e não tem a ver com hormônios, por incrível que pareça. Olha, tá? Que coisa. E a faixa etária varia, mas na média de 20 até 50 anos de idade. Esse é o que a gente mais observa. Olha que interessante. Existem crianças com fibromialgia, existem idosos, mas a média é essa faixa etária aí. E a mulher é mais suscetível a essa fibromialgia. Que coisa, mais. Hein? São certas coisas que a gente só escutando aí um profissional mesmo, que a gente passa a entender um caso assim, que muitas vezes a pessoa ela toma muito remédio e a automedicação sobre essas dores. Isso é péssimo, Valério, porque, por exemplo, o que acontece? Culturalmente, o brasileiro tem tomar anti-inflamatório. Isso aí. E o anti-inflamatório na fibromialgia, ele é totalmente contraindicado. Porque se você for estudar a fibromialgia a fundo, não envolve inflamação, não tem nada inflamado. Então você está usando uma droga que pode estar prejudicando o teu estômago, pode estar prejudicando o teu rim, sem a necessidade de estar utilizando esse tipo de medicamento. Existem outros medicamentos muito mais eficazes, né? Além de atividade física, alongamento, psicoterapia, e tratar o sono desses pacientes. E quando os pacientes começam a dormir bem, essa dor já cai abruptamente. Olha aí, que interessante. Sim. E essa parte, como que é feito o diagnóstico, além dos exames que o senhor vai fazer, né? A pessoa ela tem que te passar um histórico. Sim. Hoje, né, a gente vê muito aí na mídia aí, que muitos estudos, um diz que tem que dormir 8 horas, outro diz que se dormir de 3 a 5 horas tá bom. Isso vai de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, ou esse negócio é balela? Não, isso é verdade. Eu vou responder as duas perguntas que você fez. Com relação ao diagnóstico, isso é uma coisa bem delicada, porque o diagnóstico de fibromialgia é baseado num inquérito, num questionário. Sim. Né? Ele nem sequer, atualmente, a Sociedade Americana de Reumatologia, 2016, colocou os critérios novos, eles retiraram, inclusive, a questão do exame físico. Antigamente tinha alguns pontos que você palpava, nem isso é necessário mais para o diagnóstico. Puramente uma história bem tirada, você fecha o diagnóstico. Olha aí. Né? E, então, por exemplo, tem essa questão da dor generalizada, eles têm muita fadiga, viu, Vânia? Então eles costumam procurar pneumologista, cardiologista, eles acham que tem problema na tireoide, e tudo faz parte do quadro. Eles têm muita dor de cabeça associada, tá? Eles podem ter problema no intestino, né, uma síndrome chamada cólon irritável, bruxismo, tudo isso associado, né? E essa fadiga vem exatamente porque o sono, agora respondendo a segunda pergunta, fazendo o link, porque o sono é de má qualidade, e é interessante, independe se esse paciente dormiu 5 ou 12 horas,
eles não atingem uma fase do sono que a gente chama de sono REM, que é o sono que realmente restaura o nosso corpo. Entendi. Então o sono deles vamos falar assim coloquialmente, é superficial. Não restaura, é um sono não restaurador. Então eles têm muito sono, às vezes, durante o dia, muito cansaço, não sabe de onde vem. Fora as dores. Olha aí, que legal. É uma coisa, porque a gente, muitas vezes a gente conversa, né, com os amigos aí, mas eu durmo 3, 4 horas, mas eu fico bem. Sim. Eu fico o resto do dia, eu passo o dia bem, eu não tenho sono, eu não tenho cansaço, não tenho nada disso. Sim. Quer dizer, então vai de organismo para organismo isso aí. E olha que aí, né? Olha aí quanta gente conectada conosco aqui e saber que isso aí influencia tudo dentro dessa parte da reumatologia. Influencia. Que coisa interessante. Para todo tipo de dor, não só para fibromialgia, o estresse, a ansiedade, eles amplificam as dores. Isso serve até para dor de dente. Tá? Olha aí. E o sono também. Noites mal dormidas aumentam a quantidade de dor. E uma coisa interessante, Valério, é o seguinte, que eu falo para meus pacientes. Se você, por exemplo, coloca um brinco, né? No primeiro dia você sente o peso daquele brinco. No segundo dia, também. No terceiro você não sente mais. O cérebro acostuma. Com dor é o contrário. Quanto mais dor você tem, mais dor você vai ter. É uma bola de neve, Valério. Ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Então a gente tem que tratar. Outras dores podem piorar a fibromialgia. Então tem que tomar cuidado também. Porque às vezes o médico tem tendência de atribuir todas as dores à fibromialgia, né? Entendi. E às vezes o cara tem um problema no quadril que está gerando uma dor crônica e aquilo está aumentando a dor no cérebro dele. Então você tem que tratar todos esses pontos. Que bacana, hein? Olha aí, é uma coisa muito extensa, engloba muita coisa. Sim. E principalmente, né? Vamos tornar a repetir aqui, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó. Agora são 9 horas e 20 minutos. O Gabriel, nosso querido Gabriel, nosso cinegrafista lá da TV Tem. Obrigado, Gabriel. A Cris, o Guina também conectado com a gente aqui. Então, essa automedicação é muito prejudicial, né, doutor? Muito. Em cima disso aí. Tô com uma dor no ombro, vou tomar aí, como o senhor disse, vou tomar um anti-inflamatório. Muitas vezes vai piorar. E o que a gente observa também é que muitas vezes o paciente não tem conhecimento o que é um anti-inflamatório, o que é um analgésico não anti-inflamatório. Então, eu vejo muito pessoas associar 2, 3, 4 tipos de anti-inflamatório. E isso oferece um risco altíssimo para o rim dessa pessoa, dependendo da pessoa, para a coronária, né, que são os vasos que irrigam o nosso coração, né, e para o estômago, né, pode causar inclusive úlceras no nosso estômago, né. Que coisa aí, tá vendo, gente? Então, antes de se automedicar aí, e hoje a gente tá tendo a oportunidade de receber o Dr. Fábio Vicente Leite aqui, e ele tá passando essas informações muito importantes pra gente, que antes de se automedicar ou procurar certos profissionais, dentro disso, primeiro um reumatologista para poder fazer uma análise completa aí. Sim. Muitas vezes esse diagnóstico aí, em pouco tempo se livra. Sim. Antes de passar por um monte de tortura aí, né? Porque você vai fazer certas coisas, você só vai se torturar mais, porque vai continuar doendo mais, como o senhor disse. E tem uma coisa interessante também que a gente observa muito, Valério, que é a síndrome miofascial, né? Que é outra causa de dor, aliás, é uma das maiores causas de dor nas costas, de dor cervical, né? E de dor no braço, antebraço, panturrilha. E as pessoas, grande parte dos médicos que não estão acostumados com isso, né? Sim. Que não estão nessa área musculoesquelética, eles não sabem esse diagnóstico, né? E são coisas simples de tratar. Causam dores intensas, né? Localizadas, são pontos de, vamos dizer assim, de contratura muscular, que às vezes é microscópico, né? Correto. E aquilo, se você não trata, ela só vai amplificando aquela dor, começa a andar, né? Então, por exemplo, começa nas costas, vai para a barriga, né? Começa aqui no alto, perto da escápula, vai para o peito, formiga o braço. Os médicos acham que o paciente está infartando. Olha aí! E é uma dor miofascial. O tratamento, às vezes, extremamente simples. A gente, muitas vezes, faz infiltração com lidocaína, manda fazer compressa morna, alongar e resolve o problema do doente. Que coisa interessante. Aliás, infiltração é uma coisa que o reumatologista hoje também faz muito, viu? Antigamente isso era mais do ortopedista, Sim. Que também faz. Hoje tem neuros também, neurologistas fazendo infiltrações, que são coisas bacanas, dependendo do caso, né, caso a caso, que conseguem tirar a dor assim de uma forma bem rápida e possibilita que o paciente faça um programa de reabilitação, por exemplo, uma tendinite do ombro, né? Às vezes a gente filtra e manda fazer reabilitação, em pouco tempo ele já está bem. Olha aí, que bacana, hein? Tá vendo, gente?
Então, né, vocês que estão conectados aqui, ó, o Luiz Gustavo, a Carla, Corvino também está conectado conosco aqui. Então, gente, precisa tomar muito cuidado com isso, não se automedicar aí. E hoje, dentro dessa área aí, olha quanta coisa a gente pode descobrir aí, quanta coisa dentro dessa área da reumatologia que vai ajudar muita gente. Porque, na verdade, eu vou ser sincero para o senhor, muitas vezes a gente ouve falar, ó, você tem que ir em tal lugar, você está com isso aí, você tem que ir no ortopedista. Uhum. Isso é doença de ortopedista. E dentro dessa área, olha aí quanta novidade. O foco maior de um ortopedista, o ortopedista ele também é um profissional que trata, entende muito de doença musculoesquelética, mas o foco maior na formação deles é cirúrgico, né? Sim. O ortopedista ele é basicamente um cirurgião. Correto. Né? Então, muitas vezes, se não for um ortopedista que gosta de estudar o músculo esquelético, mesmo o ortopedista, muitas vezes, ele acaba não focando direito, às vezes, nesses detalhes, né? Perfeito. Não são todos os ortopedistas que estudam a fundo doença musculoesquelética. E hoje, dentro dessa área da reumatologia, que nem o senhor hoje aí é o chefe até de serviço aí, engloba muita coisa. Tem que estudar muito, né, doutor Vicente? Tem que estar sempre estudando. Sempre, né? A gente termina a residência e ainda tem que estudar muita coisa ainda. E o senhor atende na Unesp e atende aonde mais, doutor? Eu atendo também na clínica Demarque. Na clínica Demarque. É conhecida como clínica do Dr. Noé. Dr. Que Noé. É um oftalmologista, né? Eu atendo lá, porque atualmente a clínica Dr. Noé tem metade do corpo clínico são de oftalmologistas, mas metade são de não oftalmologistas, né? Que tem reumatologistas, tem neuro, tem endócrino, tem nutricionista lá. Tá eu tive lá esses dias trocando meu óculos. Eu fui lá na clínica, eu vi lá. Tem as plaquinhas lá, a gente até me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, né? Na hora eu não entendi nada, mas tudo bem. Você vê lá um monte, reumatologista, como o senhor disse, bastante, várias áreas. Tem lá pediatra, dentro. Tem tudo. O doutor Noé. Geriatra agora também tem. Que bacana. Ele sempre foi uma pessoa muito bacana, muito bacana com todo mundo aí, e trata o pessoal que vai até a clínica dele muito bem. Os profissionais são altamente capacitados lá para que possa fazer o atendimento. E dentro dessa área do senhor hoje, da reumatologia, qual é o que mais se procura? Qual é a coisa mais, vamos supor, a pessoa vai lá porque ele acha que é só da área da reumatologia. Então, o que mais se procura é o que eu te falei, né? Como eles têm dor no corpo todo, é a fibromialgia. A fibromialgia. Né? Mas normalmente eles acham que eles têm alguma doença reumatológica subjacente. Né? Isso é o comum, né? Agora, a gente recebe muito paciente também contra-referenciado de outros colegas. Entendi. Né? Que suspeitam de doenças autoimunes, né? De lúpus, ou, por exemplo, dependendo muito de oftalmologista a gente recebe, que existe uma doença que chama uveíte, que está relacionada a doenças autoimunes, né? Recebemos muito também de colegas dermatologistas, né? Porque às vezes o paciente tem psoríase na pele, que tem associação com doença reumática, né? Com lúpus cutâneo, né? Então a gente acaba recebendo de neurologista também, a gente recebe bastante. Olha aí, que legal. Né? Porque pode ter, às vezes, vasculite, sistema nervoso central, outras doenças. E o mais interessante, como o senhor disse, através de uma pesquisa muito bem feita, né, consegue chegar a esse diagnóstico. Sim. Sem precisar submeter o paciente a vários exames, a várias coisas, sim, consegue já direcionar esse mal, esse sintoma que ele está sentindo, só com um belo de um formulário muito bem feito. Isso na fibromialgia. Agora, uma coisa interessante também que as pessoas costumam confundir é o seguinte, legal que você tocou nesse assunto, porque assim, se eu vou medir açúcar no sangue para ficar fácil, deu 400, deu 500, eu sou diabético, certo? Certo. Então, fica simples, assim, me perdoem os endocrinologistas, mas fica simples, fica fácil o diagnóstico. Na reumato, não. A reumato é tão complexo que às vezes o paciente tem, por exemplo, uma alteração de um exame de sangue, que é compatível com algumas doenças reumáticas, mas ele não tem a doença reumática. E tem outros pacientes que têm características clínicas de doença reumática e o exame de sangue vem negativo. Então, para você fazer o diagnóstico, você precisa de uma história bem feita, de um exame físico bem feito, às vezes de exames complementares, e às vezes esses exames de sangue. E você tem que juntar todas as peças para dizer se o paciente tem ou não tem determinada doença. Então, o exame de sangue não é o ator principal
na reumatologia. Não é por aí que vai falar, ó, é Não. isso aqui que você tem. Porque é comum, às vezes, um clínico geral vê lá um exame chamado FAM, fala, tem um FAM positivo, então você tem lúpus. Isso está errado, né? Olha aí. Você pode ter um FAM positivo, Valério, eu Sim, posso ter, claro. né? E não quer dizer que nós temos lúpus. Entendi. Né? E tem pacientes, por exemplo, que tem artrite reumatoide com fator reumatoide negativo no exame de sangue. Que né? coisa Então é bem interessante. complexo. A gente tem que analisar várias variáveis para Que chegar coisa num ponto interessante, final, hein? Muito interessante, muito mesmo, muito legal. Olha, eu, sincero falar, não fazia ideia que chegava nesse ponto a reumatologia. Por isso que nós fizemos questão hoje que o senhor viesse aqui legal, e agradeço. pudesse passar todas essas informações aqui, que é muito legal, porque vamos pensar diferente agora, né, gente? Olha, a Solange Silva está conectada, o Ricardo também, o Ricardo Campos está conectado. Muitas coisas aí, né, Solange? Ricardo, Luiz, Gustavo. Hoje, se a gente começar com dor aí, não é correr num ortopedista ou então ir numa clínica aí. Às vezes, muitas vezes, se ele não fizer esse diagnóstico bem feito, pode sim. E, obviamente, Valério, que dependendo do caso, lógico, né? Tem vários casos que a gente contrarreferencia para ortopedistas. Sim, né? claro. Tem uma artrose avançadíssima, acho que vai ter que fazer uma avaliação aí para ver se não vai precisar de uma prótese, uma cirurgia. Daí o profissional indicado é o ortopedista, sem a sombra de dúvidas, né? Sim. Nós não competimos com os ortopedistas, nós nos complementamos, né? Perfeito, com certeza. É igual, por exemplo, a cardiologia clínica e a cirurgia cardíaca. Sem dúvida. Né? Que são focos distintos que se complementam, né? Perfeito. E acontece a mesma coisa entre reumatologista e ortopedista, são áreas complementares. E né? isso, às vezes, a gente escuta muitas vezes o pessoal falar assim, eu tô com minha coluna tá pinçada. O que vem a ser isso aí, essa coluna pinçada? A coluna doutor? pinçada é o seguinte, né? Muitas vezes, se a gente imaginar a coluna, você tem uma vértebra que é um tecido duro, ósseo, Sim. né? E entre uma vértebra e outra, a gente tem um tecido mole que é o disco, né? Correto. E esse disco, por uma série de fatores, ele pode se deslocar, ele pode ir um pouco para trás, pode ir um pouco para a diagonal. E numa dessa que esse disco se desloca, ele pode começar a esmagar, vamos dizer assim, um nervo que tá correndo rente à coluna. E quando ele faz isso que é o tal do pinçamento, né? O paciente passa a ter uma dor com característica específica que a gente chama de dor neuropática. Normalmente é uma dor queimada, né? Às vezes o paciente pode ter formigamento, dependendo do nível de onde está acometendo dessa hérnia, pode até dar déficit motor, né? Quando o paciente tem problema, déficit motor, problema para andar, para mexer, fraqueza, é uma situação que 99% das vezes acaba caindo numa cirurgia. Olha aí. Né? A gente acaba contrarreferenciando ou para colegas ortopedistas ou para colegas neurocirurgiões, que são os dois grandes especialistas que operam coluna. Sim, né? Mas a maioria dos casos não são cirúrgicos, viu, Valério? A maioria dos casos nós tratamos com medicamento e reabilitação. Que legal. E temos resultados excelentes. Eu imagino, hoje, né? Hoje tem, além de tudo, a gente não pode comparar hoje os estudos que tem hoje, as pesquisas que tem hoje, né? São muito desenvolvidas. Aí é como o senhor disse, aquele que quer estudar hoje tem novidade todo dia, né, doutor? Sim, recebe novidade todo dia. Não para. É que nem hoje aqui a nossa rádio, o nosso sistema que a gente trabalha, todo dia tem novidade. Todo dia um programa novo, todo dia é uma coisa que você pode englobar para que fique melhor. E dentro do estudo não deve ser diferente. Hoje tem muitas e muitas pesquisas aí. Tem muita informação. Dentro dessas informações aí, né? Que possa ajudar o reumatologista cada dia mais aí. 2 coisas que eu faço diariamente: musculação e estudar. Olha aí. São 2 coisas que são sagradas para mim. Todo tem, dia. né? Para poder acompanhar toda essa evolução que vem no dia a dia aí, né? São várias pesquisas. E hoje, dentro da área do senhor, aqui na nossa Unesp, né? A quantidade de paciente é muito grande, doutor? É grande, é muito grande. Mas acho que o maior problema que nós enfrentamos hoje é que o nosso corpo clínico é pequeno, né? Nós temos 2 residentes por ano, Valério. Se pensar senhora. Que é o R3 e R4, são 4 residentes só, né, para atender tudo. Então, nós estamos tentando conseguir com o governo aí mais 1 ou 2 vagas, para já poder dar uma desafogada. Só para você ter uma noção, o nosso residente, o primeiro ano de residência em reumato, que é o nosso R3, porque antes de fazer reumato ele tem que fazer 2 anos de clínica médica. Então ele presta um vestibular para clínica médica, né? Presta depois um outro vestibular para residência em reumato, né? Esse R3 hoje na Unesp, ele fica até 10, 11 horas da noite praticamente todos os dias.
Nossa. Né? Então, ele é muito sobrecarregado, é bem puxado mesmo, né? Pela quantidade de pacientes, né? Que, muito grande. Que chega na nossa Unesp aí, dois profissionais só Tem 4 residentes e 6 chefes. Nossa, então, muito pouco. Uma equipe muito pequena. Olha aí, infelizmente. Né, essas coisas que esse governo, infelizmente, como eu digo todo dia aqui, esse governo corrupto, esses safados que estão lá em cima, desviando dinheiro para tudo quanto é lado, chega numa hora dessa, não vê o povo, né, doutor? Eles não enxergam isso aí. 4 residentes aí para poder tomar conta de uma faculdade, praticamente, né? O número de pessoas que passam por ali é bem grande, Valério. E essas pessoas, todas elas pagam seus impostos, recolhem suas taxas, todo mundo. E aí o que acontece? Chega aí 4 profissionais, não tem condição de fazer. A fila de espera para conseguir chegar na triagem da reumato está em torno de 2 anos. Que isso, nossa senhora. Olha aí quanta gente fica sofrendo aí, esperando para poder chegar. E não tem como fazer, né, doutor? Não tem como... A gente está tentando, viu, Valério? Não tem como fazer. A gente pleiteia aí, ver se a gente consegue aumentar o número, mas infelizmente nesses últimos anos a gente não obteve sucesso, mas vamos continuar tentando, ver se a gente aumenta. Não tenha dúvida, vagas, né? Não tenha dúvida, tem que tentar mesmo e já antecipadamente deixar abertas as portas da nossa rádio do senhor, quando o senhor precisar de qualquer coisa, ou divulgar qualquer coisa, qualquer trabalho aí, que o senhor precisar de qualquer coisa, aqui as portas vão estar abertas para o senhor aí, tudo que o senhor precisar, porque o que a gente puder ajudar a nossa população também, será muito bem-vindo aqui, para a gente poder passar todo esse tipo de informação para eles. Olha aí, então agora são 9h34 aqui nos estúdios, tem muita gente conectada, gente, aquele que eu não consegui falar o nome aqui, você me desculpa aqui, mas tem muita gente conectada com a gente aqui, né? São centenas e centenas de pessoas, um assunto muito, né, de muito interesse para muita gente, porque hoje, como o doutor disse aqui, não escolhe idade para ter esse tipo de diagnóstico. Isso é uma coisa engraçada, Valério. As pessoas imaginam que reumatologista é o médico que cuida de gente com idade, né, da terceira idade. Mas se eu fizer uma estatística, a grande maioria dos nossos pacientes não são da terceira idade, viu? E olha aí, são de meia idade, são mais jovens. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor hoje, que eu acredito que seja hoje, dentro dessa área do senhor, o celular, doutor. Celular também. Existe até uma síndrome que traz muita coisa, né? Sim, tem uma síndrome que está como descrita como síndrome do pescoço de celular, né? O que acontece, Valério? A gente fica toda hora com o pescoço para baixo, ali navegando, né? E as pessoas estão cada vez mais conectadas e tem pessoas que isso também eu já li, que desenvolveram sintomas obsessivo-compulsivos por celular, né? Virou doença. Tem gente que é até doente com relação a isso, né? Então você imagina toda hora o teu pescoço virado para baixo, né? Isso acaba impactando aí na saúde muscular. Imagina, a coluna, da coluna cervical, músculos, né? Os músculos, desgaste, tudo isso, né? E hoje gera muita dor. Nossa senhora, imagino. Hoje a gente às vezes está... Outra coisa é o dedo, viu, Valério? De ficar, né? Tem gente que faz tendinopatia, de ficar mexendo toda hora com o dedo, acaba às vezes tendo uma tendinopatia. E o pessoal vinha falando que ia ser a doença do século, eu não duvido não. Sim. Eu não duvido porque cada dia... Eu fiquei aqui na frente, o senhor viu do prédio aqui, e teve um dia que estava de manhã, eu falei, eu vou fazer uma pesquisa. De cada 10 que passou na frente do prédio, 9 estavam com o celular na mão. Se o senhor passar na frente dele, ele bate em você e não te vê. Mas é verdade. Não te vê. Se ficar no portão ali, ele vier descendo, você atravessar, ele bate em você e não vê. Muitas vezes eu vi aqui atravessar a rua, aqui sem olhar a rua, e nós estamos numa avenida. Sim. A pessoa atravessa sem olhar. Ela está tão concentrada no celular, no que ele está respondendo, escrevendo mensagem, sei lá, o tar do Zap, tudo essas coisas que tem aí, é uma ferramenta que veio ajudar muito. Para quem sabe usar, é uma fantástica ferramenta. Mas assusta. Sim. Assusta. Eu fiquei ali, eu não fiquei meia hora. De cada 10 que passava, 9 estavam com o celular na mão. E 2 conseguiu atravessar a avenida sem olhar. Nossa Senhora. Eu falei, eu vou pôr uma câmera aqui e vou deixar gravando. É impressionante. E motorista, então? Nossa, isso é um perigo, motorista, né? Vem subindo aqui porque sabe que o trânsito é mais lento por causa do semáforo, que tem não sei o que lá. E vem navegando, vem aqui, ó, com o celular na mão. Ou então tá com o cachorro no colo,
celular na mão Perigo, e né? dirigindo. Como é que pode? É um perigo, né? Hoje virou uma doença do século, esse celular. E você vai em restaurante também, né, Valério? Acho, ninguém mais conversa. Ninguém mais conversa. Ninguém mais né? conversa, todo mundo tem 4 na mesa, os 4 no celular. Eu acho que eles ficam no mesmo grupo ali, né, trocando ideia. Eu acho que um fica conversando com o outro, porque não é possível. Olha aí, mas eu vou falar uma coisa. Hoje, né, hoje na nossa Unesp, a gente sabe que é referência aí, tanto para o Brasil, como para Botucatu, então, nossa senhora, nem se fala, né? Quanta cidade não queria ter uma Unesp, que nem Botucatu tem dentro da cidade, para poder atender esse pessoal aí. E o que a gente sente mais é o que o senhor disse aí, que esse governo não venha colaborar com isso, dentro dessa área da saúde, principalmente numa universidade, né? Podia colaborar com um monte de coisa aí, mais 2, mais 4 residentes para ajudar. Sim. Quanto que não ajudariam? Muito, Né? muito. Quantas pessoas não seriam muito mais atendidas com muito mais rapidez? Sim. E não sobrecarregar os profissionais também, né? Porque deve ser uma sobrecarga muito grande, né, doutor? Principalmente para o R3, viu? Então. Na minha concepção, eu acho que é uma das sub-áreas, dentro das sub-áreas clínicas, é uma das mais puxadas, viu, a reumatologia. Eu não faço Exatamente ideia. por conta desse nosso corpo clínico muito, muito restrito, né? Só ter Com 2 certeza. profissionais por ano é muito pouco, né? E hoje, dentro da área do senhor, o que o senhor mais gostaria de falar para a gente, para o pessoal ficar mais atento sobre essas doenças aí? O que o senhor tem aí Eu acho que de projetos, de planos, né, dentro dessa área que o senhor estuda muito? Sim, eu acho que assim, o que é mais importante é o que a gente até já comentou, né? Evitar a automedicação, né? Procurar um especialista, como eu falei, às vezes o paciente acha que eu tô com uma dor no ombro, deve ser uma tendinite, vou tomar anti-inflamatório, às vezes o problema está na cervical, às vezes o problema pode estar no túnel do carpo e o cara tem dor no ombro, pode estar no diafragma, quer dizer, é coisa complexa, né? Formiga minha mão, pode ser miofascial, pode ser túnel do carpo, pode ser um problema no cotovelo que está pinçando um dos nervos, pode ser um problema na cervical, ele pode ter uma aneurite, uma inflamação do nervo. Quer dizer, as coisas são complexas, né? Então, eu acho que a automedicação é Totalmente inviável. inviável, ela pode ser deletéria, na verdade. Esse né? túnel do carpo, eu já escutei falar muito sobre isso aí, esse túnel do carpo. O que acarreta essa vamos por essa doença Sim. na pessoa, esse túnel do carpo? Por que acontece isso, doutor? Vamos lá, o que seria o túnel do carpo? Exatamente ao nível do nosso punho, né? Nós temos algumas estruturas ósseas e outras estruturas de partes moles que a gente fala, né? Que são tendões, e forma literalmente um túnel, né? E que no meio desse túnel passa um nervo chamado nervo mediano, né? Esse nervo, ele passa muito apertadinho, como se a gente tivesse eu gosto de explicar para os pacientes como se fosse uma gravata. Entendi. Né? E se por algum motivo, seja por uma inflamação desses tendões, seja por depósitos, que a gente vê isso muito com paciente diabético, dislipidêmico, seja por esforços repetitivos, por algum motivo, essas partes moles, elas incham, é como se você estivesse apertando aquela gravata no máximo e o paciente começa a enforcar. Então a gente começa a enforcar o nervo mediano. Basicamente isso é a síndrome do túnel do carpo, né? Olha aí. Isso começa a dar formigamento, mas o problema é que se isso persistir e começar a ficar grave, ele pode simplesmente atrofiar toda a musculatura que a gente chama da região tenar. O que é isso? Que fica próximo aqui ao dedão, né? E atrofiando essa musculatura, o paciente pode perder movimento do dedo. Olha perder aí. um movimento delicado. Então, dependendo do caso, é cirúrgico mesmo. Também quem faz isso é o ortopedista. Sim. Quando o caso é simples, é leve, a gente faz, na reumatologia, nós fazemos infiltração. Né? Correto. Temos bastante infiltração e reabilitação. Sim. Temos resultados excelentes, mas casos graves, nós encaminhamos imediatamente a um ortopedista. Olha aí, tá vendo? Então é porque a gente muitas vezes escuta falar muito nisso aí, né? Nesse túnel do carpo. E é prevalente, viu, Valério? É comum, viu? Olha aí, e o pessoal que trabalha muito hoje com computador, com essas coisas, tem a tendência a ter esse problema. Tem uma tendência maior, sim. O Certamente. celular também, ficar ali toda hora ali também vai ter uma tendência a ter essa doença aí do túnel do carpo. Também. Que coisa, hein, gente? Olha aí, muito legal. Olha, doutor Fábio, nós já estamos com quase 50 minutos de programa, passa muito rápido, Legal. né? Eu quero deixar aqui, eu sei que o senhor tem muito compromisso, tem muita gente conectada, a Lucélia Teles, a Nadir Campos, né? Tem muita gente conectada aqui. Eu não sei porque não vem vindo as perguntas, tem dia que esse Facebook aqui, não sei o que acontece, viu? Mas sempre vem muito, a Sirlene Barbosa
também está aqui, conectada. Muito bacana, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. E eu quero deixar os microfones para o senhor aí, doutor, para que o senhor faça suas despedidas. E quero reiterar o convite que volte mais vezes para a gente poder passar mais informações aí aos nossos ouvintes aqui da nossa Rádio Vitrine. Legal, queria agradecer a você, Valério, toda a Rádio Web Vitrine, né, pelo convite. É um prazer poder estar utilizando desse meio de comunicação para poder estar ajudando a informar a população, né? E fico muito grato aí pelas portas abertas aí. Nós que ficamos aqui e ficamos muito gratos por ter recebido o senhor hoje aqui nos nossos estúdios e vamos ficando por aqui. Gente, hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio o Dr. Fábio Vicente Leite, reumatologista e chefe de serviço da Unesp na parte de reumatologia. Então, muita gente aí vai ficar sabendo que muitas vezes, principalmente, hein, gente? Principalmente, nada de automedicação. Ah, tá com uma dor no ombro, uma dor no joelho, uma dor no pé. Não vai tomando remédio, não, pode piorar muito mais as coisas. Então, doutor, muito obrigado. Eu fico muito satisfeito em tê-lo recebido aqui. E nós vamos ficando por aqui. E daqui a pouco, 12:30, estamos no ar novamente com o nosso Jornal da Tarde. Um abraço a todos, fique com Deus e até mais. Fui!